Glória a Deus. Entramos no mês de dezembro, último mês do nosso ano do despertar, e o último tema do ano é desperte para o fim. E na palavra do boletim você já vai ter acompanhado alguma coisa falando sobre o final do ano, final de algumas coisas que aconteceram durante esse ano de 2018, mas principalmente estamos falando sobre o final dos tempos. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Eu creio que cada vez mais a vinda de Jesus está próxima. E há quem diga que isso é mito, que isso é falácia. A Bíblia nunca mentiu, nunca entrou em contradição, e tudo que a palavra de Deus diz tem se cumprido cabalmente. E a volta de Jesus vai ser o acontecimento final da igreja, para encerrar o projeto de Deus com a humanidade que estava caída e agora em Cristo pode encontrar a salvação através do Senhor Jesus. Lucas capítulo 12, versículo 40 diz: estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Pai, o Senhor me desafiou com essa palavra nessa semana, e eu quero ter, Senhor Deus, toda a habilidade, Senhor, para compartilhar o que o Senhor colocou no meu coração. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, mas eu sei que o Senhor pode fazer qualquer coisa. Então eu peço em nome de Jesus, fala de uma maneira extraordinária com a tua igreja nessa manhã, pela tua palavra, opera milagres, Senhor, no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Tema da reflexão dessa manhã: contagem regressiva. Estamos em contagem regressiva para o final de 2018? Sim, estamos hoje a 30 dias praticamente do culto da virada e do final de 2018. Estamos em contagem regressiva para o final dos tempos. Cada vez mais o fim se aproxima de cada um de nós. E por que eu fiquei pensando tanto nesse tema durante a semana? Quando você olha para esse texto, Jesus ele nunca omitiu que o fim dos tempos seria um processo complicado, difícil, porque demandaria dos crentes um posicionamento ainda mais aguerrido na sua fé, na sua consistência, do que já tinha sido antes. E é tão interessante que quando nós olhamos o contexto desde o versículo 35 até o 40, que está bem contextualizado esse assunto de Lucas 12, nós vamos perceber que Jesus está deixando muito claro que se a igreja não estiver preparada para o fim, a igreja, quando eu digo igreja aí nós vamos individualizar, cada um de nós somos a igreja de Jesus, nós vamos padecer. Aquela ideia de um evangelho light, de que a vida cristã pode ser vivida de qualquer forma, que está tudo bem e que não tem problema, não é bíblica. A proposta do evangelho é uma proposta agressiva, no que diz respeito à decisão, posicionamento e vida com Deus. O crente não pode brincar de ser crente, ou ele decide que ele é de Jesus, ou ele não é de Jesus. Então nós precisamos ter uma consciência muito clara. Os seguidores de Jesus devem sempre estar prontos para enfrentarem as crises no espírito do verdadeiro discipulado, ou seja, eu sou crente porque eu aprendi a ser crente aos pés do Mestre, aos pés de Jesus. Eu aprendi a ser crente do jeito que Jesus quer que eu seja. Então nós não estamos falando de sermos crentes nominais, um cristianismo de fachada, um cristianismo de faz de conta, mas nós estamos falando de um cristianismo autêntico, de vida, de testemunho, de prática, de temor, de obediência, de santidade, de perseverança. Essa é a marca do cristão. E se nós não temos a decisão de servir Jesus dessa forma,
nós vamos estar vivenciando uma vida cristã estranha, apática, e que quando vocês ouvirem o tema de 2019 no findar do ano, vocês vão entender por que é tão importante nós de fato despertarmos, porque Deus me deu uma palavra muito clara sobre o que Ele quer fazer na vida da igreja nos próximos tempos, e eu tenho convicção dessa palavra, e eu sei que essa palavra da parte de Deus vai se cumprir, e nós vamos viver experiências da parte do Senhor extraordinárias. Eu quero deixar para você aqui rapidamente uma pergunta para a gente tentar responder durante a mensagem. Com o fim dos tempos cada vez mais próximo, devemos nos perguntar: estamos realmente preparados para o fim? Vejamos quais as ações, segundo o contexto de Lucas, mencionado aqui de 35 a 40, nos preparam para o fim, e o que ganharemos quando tudo acabar, ou quando o fim chegar. Então eu quero deixar para você aqui alguns pensamentos. Em primeiro lugar, serviço constante. Se você quer estar preparado para o fim dos tempos, sirva a Deus todos os dias da sua vida, porque o crente que não serve para nada, porque Jesus sempre está falando com aqueles que se dispõem a servi-lo no seu reino. E entendam bem, serviço não tem a ver simplesmente com uma atitude ou um ato dentro de um contexto. Eu sirvo a Deus porque eu estou trabalhando numa área da igreja. Eu estou falando de manifestação do reino, que diz respeito obviamente a trabalhar para o Senhor, mas também principalmente a vivermos uma vida de testemunho diante do Senhor. E olha só, quando eu digo que você deve servir a Deus constantemente, eu quero dizer para você: não deixe a sua lâmpada apagar. E tem muita gente que está deixando a candeia sem óleo, e candeia sem azeite apaga. Quando você não mantém a sua lâmpada acesa, você já não tem mais condições de enxergar o que está vindo diante de você. E a palavra de Deus diz lá no Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Jesus disse lá no versículo 35 de Lucas 12: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Olha que interessante, existe uma ênfase por parte de Jesus no texto, quando ele diz estejam ou estejais, porque ele está dizendo o seguinte: é algo afirmativo. Jesus está dizendo que não é condicional. Você esteja ou não preparado, pronto para servir. Veja se você tem vontade para isso. Ele está dizendo: esteja, faça, sirva ao Senhor. Por quê? Porque se esse serviço constante, essa prontidão no serviço não for uma realidade para cada um de nós, nós podemos nos tornar um alvo muito fácil nas mãos do nosso adversário. Não importa como todas as pessoas estão se comportando à nossa volta. Tem muito crente hoje em dia dizendo o seguinte: que me vale fazer as coisas certas se todo mundo faz errado? Eu tenho um método de reflexão bem didático para esse tipo de pergunta, de pouquíssima profundidade na reflexão. Você tem vantagem em olhar todo mundo fazendo errado e você fazer certo? Tem. Até porque se todo mundo se jogar da ponte, você vai se jogar também? Se todo mundo tomar chumbinho, veneno de rato para se matar, você vai tomar também? Então, se todo mundo está fazendo errado, todo mundo tem que se converter, se arrepender e fazer certo. E se você já está fazendo certo, continue fazendo certo. Porque não importa se as outras pessoas estão fazendo errado. A salvação é um processo individual na vida do ser humano. A salvação, ela foi coletiva no que diz respeito à amplitude do alcance da graça de Deus. Deus salvou a todos na cruz, mas cada um de nós precisa aceitar a salvação individualmente. Segundo, vigilância permanente.
Cuidado com a zona de conforto, nós já falamos há uns meses atrás sobre isso. Você não deve se acomodar. Do jeito que está, tá bom. Nunca vai estar, porque na sua vida com Deus, nunca você já vai saber de tudo. Igual o irmão Ari falou, eu já aprendi 10%. O irmão Ari está otimista, irmão. Eu acho que eu já aprendi 5%. Mas como o irmão tem mais experiência, eu acredito que está chegando lá. E eu também um dia espero chegar lá. Eu acho que no fim da minha jornada eu vou estar nos 50% de conhecer a Deus, se é que dá para eu ter tanta pretensão assim, porque talvez na verdade, isso aí é tipo estatística desses órgãos aí que falavam de campanha, né? Tinha 1 milhão, mas na verdade era 10, e ao contrário. Então eu vou falar igual, eu acho que é 50, mas na verdade se eu chegar nos 10 eu estou no lucro. O importante é que eu tenho alguma coisa para oferecer ao Senhor quando eu chegar na eternidade, porque essa tem que ser a nossa expectativa. Vigilância permanente. Olha o que ele diz no versículo 36 na parte A: como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento. Como aqueles que esperam, eram aqueles servos que estavam de prontidão, enquanto o seu Senhor tinha ido a uma festa, mas o seu Senhor não disse que horas voltaria, ele só disse o seguinte: me esperem acordados. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Fica acordado, não dorme no ponto, porque a hora que eu voltar, se você não estiver preparado, você não vai comigo. Se a tua candeia apagar e você não conseguir me ver quando eu chegar, você não vai conseguir ouvir a minha voz, não vai conseguir saber onde eu estou, e automaticamente você não vai poder ir comigo para onde eu vou. Eu quero dizer para você que você deve refletir durante esse mês, porque a nossa casa, e é tão legal essa palavra, porque no versículo posterior, ele vai falar sobre estar preparado para o ladrão não arrombar, e no original, esse arrombamento só seria possível se fossem casas de barro, não eram casas de pedra, eram casas vulneráveis que podiam ser escavadas, e silenciosamente, porque o barro naquela época podia até formar paredes e formar uma casa, mas não era seguro. Então o dono da casa precisava ficar atento em todo o tempo, porque se o ladrão cavasse e entrasse, ele roubaria as coisas. E Jesus disse assim: fiquem atentos, para que a casa de vocês não seja arrombada, para que a sua vida não seja invadida pelo adversário. Você precisa estar constantemente vigiando, porque os dias são maus. Jesus cansou de dizer: vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. Vigiem. O apóstolo Paulo em diversas vezes disse: vigiem. E eu quero dizer para você um terceiro aspecto para que você esteja preparado para o fim: audição aguçada. Não demore em atender ao chamado de Jesus. Tem gente que está enrolando e Jesus está voltando. Pastor, por que você pega tanto no pé da igreja? Porque eu quero que a igreja vá para o céu. Só por isso. Eu quero ir para o céu também. Se eu não quisesse, se eu não me importasse, eu falava uma palavra legal aqui, pegava uns textos motivacionais, pegava uns livros de motivação aí, você ia se sentir bem, legal, motivado, você ia voltar essa semana e ia ser outra, mas aí você não ia para o céu, e nem eu. Questão de decisão. Eu sei que não é legal chamar a atenção, chamar o povo na responsabilidade, mas aqui a minha preocupação é que a gente vá junto para o céu. Então a gente precisa fazer isso. E o negócio é que se você não tiver com o teu ouvido bom, quando Deus falar com você, você não vai conseguir entender. Versículo 36, parte B: para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta quando? Ou seja, para você abrir imediatamente, você tem que estar em todo momento pronto, olhando para tudo, sabendo de tudo, preparado para tudo e em todo tempo. Com Deus não tem moleza. Com Deus
não tem relatividade. Com Deus, nós precisamos ter decisão. Nós vemos o Senhor dizendo às 7 igrejas da Ásia lá em Apocalipse: aquele que tem ouvidos, ouça. E ele também disse à igreja de Laodiceia o quê? Apocalipse 3:20. Quem acertar, o Newton vai pagar um almoço hoje. Ganhou. Marciano. Glória a Deus, Newton. Deus te abençoe, viu? A Bíblia diz: mais feliz é o que dá do que o que recebe. Ganhou um almoço, Marciano. Deus é bom. Eis que estou à porta e bato. Jesus está todos os dias batendo na porta do nosso coração. A questão é: será que a gente está ouvindo essa batida de Jesus? Será que você está deixando o seu ouvido claro para ouvir, a sua audição aguçada para ouvir a voz de Deus? Ou você está ouvindo outras vozes? A Bíblia vai dizer que no mundo há muitas vozes. Que tipo de voz que você realmente está ouvindo? Que tipo de voz que você está deixando entrar nos teus ouvidos e tomar conta do teu coração? Isso nos remete à importância da nossa disposição em esperar pela vinda do Senhor em todo o tempo, sem a gente esmorecer. Você tem que estar preparado para ouvir a voz de Jesus todo dia, como se Jesus voltasse a qualquer momento. Não fica assim: mas segundo os missiólogos, a volta do Senhor, ela demanda ainda de algumas questões, e os caras falam que ninguém sabe o tempo, mas eles ficam tentando adivinhar quando eles ficam fazendo um monte de previsão. Fala um negócio para você, meu irmão: se Deus decidir que o mundo inteiro vai ouvir a palavra dele amanhã pela internet, e ele botar um anjo tradutor lá, ele faz, porque ele fez até uma jumenta falar. Você acha que Deus tem dificuldade de traduzir alguma coisa? Pastor, mas isso é impossível. Eu provo para você que não. Existe um dom que se chama dom de línguas, glossolalia, que nós batistas independentes cremos. Eu já tive essa experiência por 2 vezes, 3 na verdade, no Paraguai, no Japão e lá em Botucatu. Vou falar mais extraordinária. Duas que eu achei mais legais. A terceira já foi uma sequência, não é que não foi diferente, que foi a do Japão, que o senhor lá entendeu eu falando em japonês. Eu achei maravilhoso, porque era um senhor de idade. Você imagina aqueles japoneses que falam o japonês nativo, e ele entendeu que eu estava orando por ele ali. Eu achei o máximo. Mas as outras 2 experiências foram para mim, mais profundas. A primeira no Paraguai. Eu fui para lá em 2003, 2002 ou 2003, não me lembro. E nós estávamos numa igreja de alemães. E os líderes lá do projeto falaram: vai cada um orar por uma pessoa. E eu fui lá, senhorzão, irmão Frank, um alemãozão desse tamanho assim, um armário, padrão batata assim, alemão. Aí eu fui orar com ele lá, e botei a mão nele assim, e comecei a sentir a presença de Deus, algo diferente. E eu, sem parar, eu comecei a falar em outras línguas, e eu não entendia porque que eu não parava. Parei, falar depois de um tempo. Alemão é super emotivo assim. Quando terminou, ele disse amém. E aí eu só vi uma gota descendo. Depois que eu fui pastorear os alemães, eu entendi por que eles são assim, é o jeito deles. E eu falei: nossa, esse homem é um incrédulo, né? Logo pensei em sair andando, pensei comigo, né? Olha, mas nem para eu sentindo a presença de Deus, chorando, esse homem só desceu uma lágrima. 4 anos depois, mais ou menos, eu fui pastor lá. Na minha despedida, eu estava voltando ao Brasil, eles me chamaram para pregar nessa igreja, que esse irmão era membro, e ele era o presidente da igreja na época. E ele deu testemunho. Falou: irmãos, lembra quando o irmão Rubinho não era pastor ainda? Ele veio aqui com aquele grupo lá que tocava aqueles rocão que a gente pensava que era do diabo, na época tocava Romanos 16 e tal, o pessoal pensava que era do capeta. E aí, lembra, irmãos, que a gente estava tudo pensando que eles não eram de Deus? Irmãos, pois eu provo. Pastor Rubinho conviveu conosco aqui, e a gente sabe que ele sabe falar umas 4 ou 5 palavras em alemão, só comida, que era o que eu aprendi a falar para sobreviver. Eu sei que o pastor Rubinho não fala em alemão. Quando ele orou por mim aquela vez, Deus falou comigo em alemão, e o alemão dos meus pais, lá da terra, não que a gente fale errado aqui. E Deus falou comigo em alemão, irmãos. E eu sei que foi Deus, porque ele não sabe falar nada. E eu nem sabia que Deus tinha falado para ele. Outra experiência, contar rapidinho, só para contextualizar o que eu estou afirmando aqui para vocês. Em Botucatu,
um egípcio, uma família egípcia que veio refugiada para o Brasil. Eles estavam passando uma semana conosco lá em Botucatu. Tinha um tradutor com eles lá de Minas Gerais. O menino já tinha nascido no Brasil, os pais falavam árabe e ele aprendeu também, então ele veio para traduzi-los. Ele ia nas igrejas com ele para traduzir quando eles pregavam, porque eles não sabiam falar português ainda. E quando eu fui orar pela família, terminou lá, teve o mesmo processo lá, a mesma experiência. No final, o menino chegou e falou assim: ô pastor, eu entendi tudinho que você falou na oração. Eu falei: como assim? Você falou em árabe. Eu falei: você está doido, rapaz. Falou: não, você falou. E aí ele falou em árabe lá com o casal. Vocês entenderam também? Não entendemos, você falou isso. E eu não tinha entendido nada. Por isso que eu estou dizendo, se Deus quiser falar com o mundo inteiro em 5 minutos, Ele fala, porque Ele é Deus. Então não vem com essa historinha que vai demorar 30, 40, 50, 100 anos para Jesus voltar. Porque quando Jesus resolver voltar, meu irmão, o negócio é o seguinte: fica preparado, porque o chicote vai estralar, a terra vai tremer, e se você estiver preparado, você sobe. Se você não tiver, você fica. É isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz, e você tem que estar preparado. Quarto lugar, estou rápido hoje. Recompensa maravilhosa. Esse é o presente. E é um presente que Jesus prometeu nos dar. Receba o melhor presente da sua vida. Versículo 37 e 38. Felizes os servos, cujo Senhor os encontrar vigiando. Quando voltar, eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir. Olha que coisa linda, gente. O dono da casa que volta para servir os seus empregados. Fará que se reclinem à mesa e virá servi-los, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Jesus vai nos servir no seu reino. O dia que nós chegarmos no céu, meus irmãos, a mesa vai estar posta e o Cordeiro vai nos servir. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo vai dizer algumas coisas muito simples que eu quero ler para vocês aqui. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. O Senhor respondeu, outro texto: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Eu quero ler mais um texto ainda com você. 1 Tessalonicenses 4,16. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E o texto continua: e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados das nuvens e nos encontraremos com o Senhor para sempre. Gente, isso é promessa, isso é recompensa, isso é presente. É isso que o crente vai ter no fim. O crente vai ter o céu. Eu concluo dizendo: a vinda de Jesus é certa. Seu momento é desconhecido, portanto precisamos estar preparados em todo o tempo, a fim de ouvirmos o maravilhoso toque da trombeta de Deus. Mais um texto para a gente terminar. Gente, quando eu coloquei esse texto aqui na mensagem, eu senti uma alegria tão grande de Deus no meu coração, que eu não vou falar que eu nunca senti, mas que talvez já fazia algum tempo que eu não sentia desse jeito, refletindo. Apocalipse não está aqui na tela. Apocalipse 21, do 1 ao 4. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já
passou. Eu não sei qual é a tua expectativa, meu irmão. Eu sei que eu quero ir para o céu. Já está ficando chato aqui na terra. Eu não vejo a hora dessa trombeta tocar, porque eu quero escutar ela. Eu quero escutar o toque dessa trombeta, porque o dia que eu escutar, o meu corpo vai ser glorificado. A natureza do pecado que antes me dominava, antes de Jesus, e que agora com Jesus ainda me atormenta, quando eu escutar essa trombeta, essa natureza ela vai ser totalmente extirpada da minha vida. O pecado já não vai ter mais lugar, já não vai ter mais dor, mais choro, mais tristeza, mais agonia, mais angústia, mais mágoa. A única coisa que nós vamos ter é a presença permanente, eterna, maravilhosa, extraordinária do nosso Deus. E eu quero ir para Nova Jerusalém, e eu sei que você também quer isso. Feche os seus olhos e curva a sua cabeça.